Concurseiros e concurseiras, atenção! Pronomes eu e mim, sabem utilizá-los adequadamente? Vejamo-los. O pronome eu é denominado pronome pessoal do caso reto. Ele só funciona como sujeito, nenhuma outra função mais terá o pronome eu e todos os outros pronomes do caso reto, como tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se só funciona como sujeito, evidentemente sempre se ligará a verbo, esteja este em algum tempo verbal, presente, pretérito, futuro, ou no infinitivo não flexionado, que é o próprio nome do verbo, cantar, vender, partir. Por exemplo, nos tempos presente, pretérito ou futuro, eu estudo muito, mas se eu me esforçasse mais, eu conseguiria melhores resultados. Pronome eu, por quê? Porque há a função de sujeito. Quem é que estuda? Eu. Quem é que se esforça? Eu. Quem é que conseguiria? Eu. Porém, não há necessidade do uso do pronome eu quando houver clareza quanto a ser ele o sujeito, como acontece nessas três orações apresentadas. Portanto, poderia ser simplesmente, estudo muito, mas se me esforçasse mais, conseguiria melhores resultados. Há clareza quanto a quem é o sujeito, portanto, não há necessidade de se colocar. Agora, se eu disser, era para eu estar em Paris agora, não há possibilidade de se retirar o eu, porque haveria ambiguidade, não haveria clareza quanto ao sujeito. Era para estar em Paris agora quem? Eu, você, ele, ela. Então, o sujeito agora é obrigatório. E aí é que vem o grande problema, porque para é preposição e estar é verbo. O pronome mim é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. É chamado de oblíquo porque não é reto. Tem aquela mesma ideia da matemática, reto e oblíquo, torto e reto. Então ele é chamado de pronome pessoal do caso oblíquo exatamente porque não é reto. Como não é reto, não funciona como sujeito, e sim outras funções como objeto direto preposicionado, objeto indireto, complemento nominal, adjunta adverbial, agente da passiva. Sempre o pronome mim é antecedido de preposição e pode haver verbo no infinitivo à frente. Então, como eu disse, a complicação está exatamente aí. Era para eu estar em Paris agora? Eu por quê? Porque é sujeito. Não poderemos dizer era para mim estar em Paris agora, exatamente porque o pronome eu funciona como sujeito. Quem é que deveria estar em Paris? Eu. É um pronome reto. Bom, primeira regra, então, quanto ao uso de mim, é que ele sempre é antecedido de preposição. Quais são as preposições? Por, para, perante, a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, sem, sob, sobre e tras. A única que não se ligará a mim é a preposição tras, até porque ela nunca é usada sozinha. Ela sempre se liga a outra preposição. Atrás, por trás, detrás. Aí sim, atrás de mim, por trás de mim, né? Detrás de mim também da mesma forma. Então, sempre haverá preposição. Por mim, para mim, perante mim, ante mim, até mim, após mim, de mim, desde mim, em mim, entre mim, com mim, que aí forma a palavra comigo, que também é pronome oblíquo tônico, contra mim, sem mim, sob mim e sobre mim. Então, sempre que houver a preposição antes, usaremos o mim, a não ser que haja um verbo no infinitivo, exigindo sujeito, como aconteceu na frase, era para eu estar em Paris.
Então, quando surgir um verbo no infinitivo à frente, há de se analisar com mais cuidado, pois, se for sujeito, usa-se eu, e, se não for sujeito, usa-se mim. Usar-se-á mim antes de infinitivo, você já sabe, quando não for sujeito. Mas isso ocorre principalmente com os seguintes verbos: faltar, bastar, restar, custar, parecer, convir, ocorrer, suceder, acontecer, depender e, quando houver verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Verbo de ligação: ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, e o predicativo do sujeito, um adjetivo como bom, ruim, fácil, difícil, necessário, proveitoso, custoso. Então, estes verbos exigem o mim, sabe por quê? Porque eles são verbos transitivos indiretos. Falta alguma coisa a alguém, ou melhor, alguma coisa falta a alguém, falta a mim. Alguma coisa basta a mim, alguma coisa resta a mim, alguma coisa custa a mim, alguma coisa parece a mim, convém a mim, ocorre a mim, sucede a mim, acontece a mim, depende de mim. O que ocorre é que o infinitivo que aparece à frente do mim será o sujeito desses verbos apresentados. Como eu disse, alguma coisa falta a mim. Quando essa alguma coisa for uma oração, quando for um verbo no infinitivo, o mim vai ser complemento do verbo faltar, restar, bastar, custar, e o infinitivo será o verbo. Sempre será o verbo nessas situações. E como é infinitivo, chamamos-lo de oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Observe as frases. Custou a mim entender isso. Faça análise para ver que realmente há o sujeito no infinitivo. Que é que custou? Entender isso. Entender isso custou a alguém. Verbo transitivo indireto. Custou a quem? A mim. Então não importa qual seja a sequência. Custou a mim entender isso. Entender isso custou a mim. Convém a mim substituir o supervisor. O que é que convém? Substituir o supervisor. Oração que funciona como sujeito. Convir é verbo transitivo indireto. A mim é objeto indireto. Ocorreu a mim descobrir suas mentiras. O que é que ocorreu? Descobrir suas mentiras. Ocorreu a quem? A mim. Depende de mim manter a empresa. O que é que depende? Manter a empresa. Depende a quem? A mim. Foi difícil a mim aceitar a separação. Que é que foi difícil? Aceitar. Foi difícil. É isso mesmo. Foi difícil a quem? A mim. Aqui o verbo de ligação com o predicativo do sujeito. E tem sido necessário a mim acordar às 5 horas. O que é que tem sido necessário? Acordar às 5 horas. E tem sido necessário a mim, esse a provém de necessário, do adjetivo necessário. Como foi difícil a mim, o a provém do adjetivo difícil. Então os dois são complementos nominais. Os verbos transitivos e indiretos pedem objetos indiretos. Quando houver verbo de ligação mais predicativo, será complemento nominal. Observe que realmente não é simples, não é fácil. Nem o Word aceita isso. Olha o Word aqui, ó. Em todos o Word colocou o grifo verde e pede, olha o que o Word pede aqui, não aparece, que pena, não aparece. Mas eu clicando sobre o mim aqui, aqui no Word vai aparecer eu, ele quer que substitua, quer ver? Ó? Vou clicar aqui para você ver o que acontece, ó. Olha lá, ó. O Word pede que faça a correção, quer dizer, nem o Word sabe que o certo é custou a mim entender isso. Você agora sabe. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa, pode confiar. E você sabe, o meu foco é você, sem dúvida alguma.